Uma das coisas que eu descobri na minha vida é que Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Jesus estava dormindo no barco e de repente ele despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Esse é o momento aonde Jesus acorda do seu sono e controla todas as coisas com o poder da sua palavra. O vento cessa, as ondas param e uma grande calmaria acomete o mar da Galileia. Deus aqui se revela de maneira singular e única para aqueles discípulos que estavam no barco. Os discípulos que até então estavam clamando e gritando de medo, de desespero, pensando que o Senhor não se importava com eles, eles agora veem com os próprios olhos deles o grande Deus Todo-Poderoso, aquele que é maior do que as tempestades, dando uma ordem para a tempestade, dizendo a ela: pare, pare. De uma maneira abrupta, de uma maneira severa, de um momento para o outro, o clima, o ambiente e tudo mudou. Sabe, na nossa vida não é diferente. Nós pensamos muitas vezes que Deus faz as coisas de maneira progressiva. E sim, grande parte delas Ele faz de maneira progressiva, assim como num crescimento de uma criança. Entretanto, em muitos momentos, Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Eu lembro nas crises conjugais que eu enfrentei no começo do meu casamento, em que eu olhava para o meu casamento e simplesmente não via esperança. E tudo que eu ouvia de Deus é: vamos para o mar da Galileia. E eu, em obediência a Jesus, estava no mar da Galileia, em meio a uma grande tempestade, em muitos momentos, duvidando que Jesus se importava comigo. E clamando a Ele, dizendo: Jesus, isso daqui nunca será resolvido. Até que de repente, tão de repente, que eu nem percebi quando aconteceu, Deus mudou completamente a história do meu casamento. O que eu quero que você perceba é que na nossa vida com o Senhor não é diferente do que o episódio desse encontro com os discípulos no barco. Esse episódio narra exatamente aquilo que acontece conosco muitas vezes. E até inclusive é importante que percebamos que as tempestades têm esse poder. Parece que nós entramos numa fenda do tempo, aonde jamais isso terminará. Entramos num buraco do tempo e do espaço, aonde os dias parecem que se tornam 1000 anos, os segundos parecem que se tornam meses. E os problemas parecem que nunca serão resolvidos. As crises nunca serão saradas. As doenças jamais cessarão. Porém, é importante que saibamos que 1000 dias para o homem é como um dia para o Senhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos dirigir a nossa vida a partir da ideia do Cronos. A partir da ideia da soma de dias, de semanas e de meses, estações e anos. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus demorou muito tempo para ressuscitar Lázaro. Aliás, demorou tanto tempo ao ponto de que os familiares estavam com medo de Lázaro já estar fédido por causa do tempo de demora que Jesus havia dado a eles. Mas de repente, Jesus disse: abra essa tumba. E disse a Lázaro: saia daí de dentro. E de repente,
Um homem que havia morrido já fazia vários dias e que já deveria estar em estado de putrefação, sai andando daquela tumba. Na nossa vida não é diferente. Por esse motivo, o convite de Jesus a mim e a você é simplesmente confie, descanse. Jesus dormindo no barco é a lição que eu e você devemos aprender. A lição de que Deus não perdeu o controle, de que o Pai, o Criador dos céus e da terra, não foi surpreendido por alguma coisa que roubou o controle dele. A lição de confiança, de que Deus está cuidando de cada um dos seus filhos, de que nada fugiu ao seu controle. Jesus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Talvez você, solteiro, esteja pensando que Jesus se esqueceu de você. E eu quero dizer a você, Ele não se esqueceu. Talvez você, profissional, esteja pensando que Jesus se esqueceu de você. E eu quero dizer a você que Ele não se esqueceu. Pastor, talvez você esteja pensando que Jesus se esqueceu de você. E eu quero lhe dizer, Ele não se esqueceu de nenhum dos seus filhos. Aquele que chama as estrelas pelo nome não tem a mínima chance de esquecer do nome e de cada um dos seus filhos. Eu e você somos amados de Jesus e devemos saber que Ele está cuidando de cada um de nós. De maneira abrupta e severa, Jesus se levanta e dá uma ordem à tempestade. Dá uma ordem a uma tempestade como se estivesse dando uma ordem a um cachorrinho, demonstrando ali que Jesus não era mais um Deus do panteão grego ou do panteão romano, demonstrando ali que ali naquele barco estava o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tem todas as coisas no estrado dos seus pés. Jesus, quando dá uma ordem à tempestade, Ele mostra que é maior do que a tempestade, porque de fato, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador da água, Ele é o Criador do vento, Ele é o Criador do mar da Galileia, Ele é o Criador do barco, Ele é o Criador da árvore que fez o barco, Ele é o autor de todas as coisas e, portanto, governa e tem autoridade sobre todas as coisas. Sabe por quê nós temos medo? Jesus pergunta isso. Por que vocês têm medo? Ainda não têm fé? A pergunta de Jesus leva-nos ao clímax do nosso medo. Por vezes, atravessando tempestades, problemas, lutas, dificuldades, somos tomados de medo. E por que temos medo? Jesus responde: porque ainda não temos fé.